dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Muito importante tudo isso. Nesta semana temos falado desse chamado bíblico, não é? Que os apóstolos passaram para as igrejas, o ser igual a Cristo. Sim, imitar a Cristo, desenvolver o mesmo sentimento de Cristo. Tudo isso está escrito e nós falamos durante todos esses dias. E aqui vai mais um texto. O apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 21 até o verso 24. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Então aqui o apóstolo Paulo fala sobre essa vida exemplar do cristão, que é exatamente entender e saber que nós fomos chamados. Ele diz logo no primeiro verso 21 aqui, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Daí a definição de discípulo, aquele que segue os passos do seu mestre. Então nós cristãos precisamos aprender a desenvolver os sentimentos de Cristo no nosso interior. Então eu posso olhar para mim mesmo e falar, nossa, eu estou muito distante disso. Meu Deus, eu não consigo todas essas coisas. Mas isso não impede o chamado. Eu não posso fechar os olhos para esse chamado ou não ler essa passagem e não me interessar por ela. É uma verdade bíblica. É um chamado do Senhor. Durante toda esta semana, nós discorremos sobre esse chamado. O ser, o desenvolver as características de Cristo no nosso interior. Por quê? Porque somos cristãos. Então nós fomos chamados para isso, para seguirmos os passos de Jesus. Não é? Para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, dando-vos exemplo. Ou seja, em muitos momentos as pessoas imaginam que sofrimento não vem de Deus e que é impossível que um cristão sofra. E quando ele sofre, alguma coisa está errada, existe algum problema. Mas desenvolvendo, percebendo realmente esse chamado de Deus para as nossas vidas, é que o apóstolo mostra que o sofrimento de Cristo é um exemplo para nós, para que nós possamos seguir os seus passos. E ele continua justamente dizendo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, de fato, Jesus morreu sem pecado, por sendo ele o Filho de Deus, suportou as tentações e as injúrias e foi maltratado e apanhou e sofreu realmente grande dor. Mas ele permaneceu e foi firme, obediente até a morte, morte de cruz, como vimos ontem. Mas o que ele fazia? Então aqui está o exemplo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. E podia, sendo ele o Filho de Deus. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem julga retamente? Deus. Portanto, nestes dias onde as justiças estão batendo forte na vida das pessoas, e todo mundo quer justiça, e todo mundo quer os seus direitos, nós precisamos ser mais parecidos com Cristo, segundo esse chamado que ele nos deu, esse exemplo que ele nos deu, de quando ele era ultrajado, quando ele era ofendido, ele não se voltava para ofender, ele não respondia na mesma moeda, mas o que ele fazia? Ele se entregava àquele que julga retamente, ele apenas e tão somente entregava nas mãos do Deus soberano e poderoso, confiando e esperando exatamente na providência de Deus com relação a tudo que estava acontecendo. Nós precisamos aprender isso. Eu e você precisamos desenvolver isso, já que somos cristãos. Cuidado, nesse tempo onde parece que existem justificativas e não se ensina nada sobre isso, e estas coisas ficam assim muito a critério de cada um, não é a critério de cada um. Existe uma palavra,
Aqui está, nós estamos vendo nesse exato momento o Senhor, através do apóstolo Pedro, falando que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, que quando era ultrajado, não ultrajava, quando era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E ele então o que fez? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Veja, Jesus suportou na cruz, e aqui está uma declaração forte, importante e definitiva. Jesus carregou sobre o seu corpo os nossos pecados, o meu e os seus. Então nós precisamos ter essa compreensão dessa verdade. Não, nós não somos Cristo. Mas é importante nós assimilarmos o exemplo de Cristo, de como ele viveu aqui na terra, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com ele e sim, darmos efeito à nossa fé, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, não é me ver, eu pouco importo, mas para que as pessoas vejam Jesus, graça, compaixão, misericórdia, amor, bondade, benignidade, fé, temperança, domínio próprio, todas estas coisas que são fruto do Espírito Santo estejam agindo no nosso interior. Por quê? Porque somos cristãos. Como vamos ser cristãos dispostos a odiar, dispostos a responder com a mesma moeda, a brigar, a ser altercadores, a estarmos sendo rebeldes e insubmissos, e em todo o tempo murmurando e reclamando, insatisfeitos? Queridos irmãos, reflitam na verdade descrita na palavra. Porque esta é a verdade para aqueles que seguem a Cristo. Os que vivem na graça devem responder à graça. A graça irresistível, a graça especial, que nos impulsiona, que nos leva. O Deus que opera tudo em todos nos chama para uma nova vida através do seu poder. Eu desejo que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja, e pela sua palavra, que é a verdade. Deus te abençoe.